Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de cerimonial, protocolo e eventos do nosso curso de técnico em serviços públicos, né, do segundo ano, lá do IFER, Campus Boa Vista, Zona Oeste. Então, vamos lá. A aula passada, a gente conseguiu dar uma olhada, nós estamos acompanhando a apostila do ETEC, né, eu até já disponibilizei para vocês, ver se eu consigo mostrar aqui bem simplesinho, já está lá tanto no Classroom como está no que é acadêmico de vocês, tá? Então, tá essa apostila. Na apostila diz assim: cerimonial, protocolo e etiqueta. Só que a parte de etiqueta dessa apostila a gente não vai ver porque não está dentro do nosso inventário. Depois eu posso até dar uma palhinha, se for possível. Ele fala da etiqueta à mesa, outros tipos de etiqueta. Então, nas últimas aulas, dependendo se tem uma vaga, a gente pode marcar uma aula extra e fazer uma aula só sobre etiqueta. Mas essa não é obrigatória. Mas isso vamos ver. Depende do andamento da turma. Então, nessa aula passada, que nós tivemos terça-feira, que já está disponível no YouTube, que também já tem no grupo também de vocês. A gente viu, primeiramente, o conceito de cerimonial e protocolo, lembrando que nós estamos apenas revisando, né? Isso aqui eu já falei em sala de aula com vocês, foi no conteúdo que a gente viu antes de março, antes do período da pandemia. Então, a gente já viu o que é cerimonial, o que é protocolo, as diferenças do cerimonial e protocolo, o histórico do cerimonial, tanto no Brasil como no mundo, ok? Então, a gente viu a evolução desse cerimonial no Brasil, a gente sabe que a miscigenação de algumas coisas da origem do nosso cerimonial hoje no Brasil, que tem a influência tanto do cerimonial de Portugal, como dos protocolos franceses, bem como o eclesiástico também, que era muito forte na época que nós fomos colonizados, né? Depois a gente viu um pouco da evolução da história do cerimonial no mundo, e eu falei para vocês que tem até, a gente comentou, que desde sempre já se tem cerimonial, e até alguns alunos comentaram assim, que tinha cerimonial de sacrifício humano, que é verdade, a gente sabe que é, e tem hoje monumentos e lugares que a gente pode visitar, que a gente sabe que foram achadas várias ossadas, e ali era um rito de cerimonial. A gente tem que ter noção que não só são, que nós não temos apenas cerimoniais de festas bonitas, de festas alegres, mas temos cerimonial fúnebre, cerimonial de vários tipos, e a gente sabe que ainda existe. E quando a gente viu a diferença, nós vamos hoje para a quarta aula. Abram a apostila de vocês, vocês podem acompanhar na página 27. Hoje a gente vai ver da página 27 a 41. Que essa parte é uma parte que eu gosto bem, não é que eu não goste da parte histórica, mas é porque ela remete mais aos dias atuais e eu acho que vocês vão acompanhar mais. Então, nessa parte aqui, ela fala assim: o que é cerimonialista e mestre de cerimônia? A diferença entre cerimonialista e mestre de cerimônia. E eu quero deixar para vocês abrir, já que a gente já falou sobre isso, quem é que tem alguma lembrança do que a gente já discutiu sobre isso e quer falar alguma coisa? Professora, Oi, Carla. assim, pelo que eu me lembro, o cerimonialista ele planeja o evento, eu Uhum, acho. Ele uhum, elabora uma programação e o mestre certo. cerimonial ele apresenta situações, fala com a plateia. É Hum, isso? ok, não, podem participar. É isso mesmo, tá nesse estilo. Foi isso mesmo. Tem mais alguém ou só a Carla? Lembra disso? Vamos lá, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu queria pedir para vocês, quando vocês forem entrar na sala de aula, tentem entrar pelo e-mail acadêmico, porque aí vocês não precisa pedir acesso, né? E quando vocês entram por e-mail que não é o acadêmico, ele aparece o nome aqui na tela pedindo permissão para entrar na sala de aula. E aí fica gravado e acaba de alguma forma atrapalhando. Então eu peço quando vocês forem entrar, dá prioridade para colocar e selecionar o e-mail acadêmico, tá bom?
Então, vamos lá, continuar. Isso que a Carla falou está correto, é isso mesmo, ok? O que é a diferença que a gente vai perceber a grosso modo? O cerimonialista é o organizador, é aquela pessoa que faz a organização do evento em todo o seu conjunto, desde o planejamento, faz o roteiro do mapa de planejamento, né, que a gente viu, o projeto de evento, traça aquilo ali todo, e aí ele pode ter um mestre de cerimônia ou um apresentador, depende do tipo de evento que ele quer fazer ou que ele vai dar foco. Mas a gente vai falar muito mais de mestre de cerimônia para vocês entenderem essa questão. Então, geralmente, o cerimonialista, ele nem aparece, as pessoas não conseguem nem visualizar, porque ele está nos bastidores, está organizando, está correndo para um lado, correndo para o outro, vendo isso, vendo aquilo. E já o mestre de cerimônia é aquele que está à frente, fazendo a locução do evento, né, sendo o locutor do evento. Então, como as pessoas acabam vendo mais ele, acham que a organização fica por ele, mas não, não fica. Então, a gente vai ver que na página 27 da apostila de vocês, eu vou colocar aqui, porque vocês estão vendo a minha tela, confere? Sim ou não, gente? Sim. Olha só. Na apostila de vocês, está assim, né? Na aula 4, cerimonialista e mestre de cerimônia. Então, aqui, até na imagem que colocaram na apostila, é o Cauã Raymond. Nesse caso, ele está sendo um apresentador, mas eu vou explicar melhor depois, tá bom? Então, a gente vê um pouquinho que ele começa da importância do cerimonial, quem que é, o que faz, né, esse cerimonial. Então, a gente vê que tem um evento feito, as pessoas vão se organizar para fazer um evento, né, independente dos tipos de evento, que a gente já viu também vários tipos de evento. Independente do tipo de evento, sempre vai ter aquele que organiza, sempre vai ter o cerimonialista do evento. Então, a partir de hoje, você não vai falar assim, fulano é organizador de eventos. Não, ele é um cerimonialista, você já vai ter sua linguagem técnica de outro nível. Então, ele fala o quê? O que ele pode encontrar? Que esses cerimonialistas são as pessoas que organizam o evento desde a base do início, que a gente chama de pré-evento, evento e pós-evento. Também a gente tem, dentro desse, o mestre de cerimônia, que é o que a gente vai ver aqui nesse tópico, que ele fala. O mestre de cerimônia nada mais é do que aquele que dá o tom da cerimônia, pela sua postura e sua atitude. É aquele que fala, ele dá uma fala com uma tonalidade bem mais formal, você pode observar que, às vezes, se a reunião ou o evento é um evento mais formal, o tom é um, se o evento é informal, já o tom é outro. Então, acontece, né? Depende do que eu quero transmitir. Se é um evento de, por exemplo, uma colação de grau, um evento formal, a pessoa vai falar com muita formalidade. Mas se é um evento de Dia das Crianças, alguma coisa, já vai ter descontração. Então, depende muito do que o evento quer demonstrar. E agora eu pergunto para vocês, se eu fosse comentar assim, qual a diferença do mestre de cerimônia e do apresentador? Às vezes o mestre de cerimônia, ele aparece apenas a voz. Quem é de vocês que conhece, que não sei se é do tempo de vocês também, chegou a conhecer, mas você já ouviu falar do Lombardi? O Lombardi que era do Silvio Santos, do SBT? Sim. Então, ele era... Professora, é aquele da Hora da Venenosa, é? Vixe, eu não sei. Sei que ele era só a voz, só aparecia a voz dele nos eventos. E aí, quando o Silvio Santos estava no decorrer do programa, ele ia conduzindo o programa com o Silvio Santos. Mas ninguém nunca viu o Lombardi, era só a voz, né, dele. Então, muitas vezes o mestre de cerimônia pode ser que ele apareça ou não. Já o apresentador, não. O apresentador é aquela pessoa convidada para fazer o evento acontecer lá na frente e que as pessoas geralmente convidam porque ele tem uma imagem, uma voz, alguma descontração. Então, por exemplo, quem foi o apresentador mais convidado pela TV Globo para fazer Criança Esperança? O Didi? Né? O Didi. Então a gente acaba que a gente associa. Quem foi o... Eu digo assim da Globo, mas tá, gente? Só para a gente, porque é uma coisa que tinha muito. Qual foi o apresentador que foi mais convidado pela Globo para fazer a virada do ano? Porque sempre era ele. Roberto Carlos. Roberto Carlos.
Não, para fazer a virada não era o Roberto. Oxe, quem era então? Era apresentador. O Roberto, ele meio que só canta toda virada. Na verdade, tem o programa do Roberto, mas quem faz a virada do ano na Globo, quem sempre fazia era o Faustão. Lembra? Sempre quem fazia os eventos de virada do ano. Então, só para vocês terem noção, que a empresa ela pode chamar o mestre de cerimônia ou pode chamar o apresentador. Depende do que a empresa quer transmitir. Se a empresa quer que seja, por exemplo, vou fazer um evento empresarial, corporativo, para os vendedores da minha empresa. O cara da Brasferro, ele tem 1.500 funcionários, ele quer fazer um evento para esses 1.500 funcionários. Então, ele vai chamar um apresentador, uma pessoa que tem uma boa dicção, que seja simpático, que queira fazer, porque é um evento descontraído, aquela coisa. Agora, na universidade, vai ter a formatura, quando vocês estiverem saindo da universidade, terminando, fazer a colação de grau de vocês. Vai ser um apresentador? Não, vai ser um mestre de cerimônia. Pelo formalismo, pela organização, pelo perfil do evento, então já traça totalmente diferente, tá? O que importa é que vocês entendam qual é a função dele. A função dele é narrar todo esse processo para que aconteça tudo direitinho. Se vocês verem na apostila de vocês, na página 28, que é a outra página, ele fala assim: a origem histórica dos mestres de cerimônia já está registrado e é registrado em arquivos históricos que os gregos, 3.000 anos antes de Cristo, utilizavam o mestre de cerimônia para quê? Para anunciar reuniões com os anfitriões. Quem já assistiu aqueles filmes antigos que aparece assim no filme antigo, às vezes quando o rei estava no palácio e ia entrar alguma pessoa, eles tocavam uma trombeta e aquela pessoa tufava o peito assim e anunciava a entrada de alguém. Então, esse daí era um mestre de cerimônia, que já né, tem nos vídeos, tem nos filmes, a gente sabe que tem em vários locais, e que ele já data de sua existência 3.000 anos antes de Cristo. Depois a gente viu que na China também tem registros, 1.000 anos antes de Cristo, né, que o mestre de cerimônia, ele fazia o que? A narração dos torneios. Tinha torneios, e então ele fazia essa narração. Então, se você observar, o mestre de cerimônia, ele é um profissional da voz. Ele é um profissional que vai fazer com que a voz dele chame a atenção das pessoas envolvidas, faça com que as pessoas tenham interesse de participar, né? Queiram prestar atenção. Ele não tem aquela voz que é todo tempo igual, assim, que ninguém nota que ele está falando tudo igual. Não, ele tem aquela entonação, né? Então, quando, por exemplo, na virada do ano, quando falam, ô, louco, meu, aquele negócio que as pessoas gostavam de participar, de ouvir, de pegar aquele gancho. Então, a gente sabe que tem registros que falam de mestre de cerimônia na Roma Antiga, né, como chefes que anunciavam, eles tocavam trombetas, olha só, Roma Antiga, os chefes dos trombeteiros, era mestre de cerimônia. No período medieval, que é conhecido como Idade das Trevas, né, eles eram conhecidos como arautos, ou seja, eles anunciavam o que ia acontecer. E nesse caso, nessa época, era muito mais porque eles eram utilizados como porta-voz dos reinos. Então, por exemplo, o arauto de um reino, ele poderia, mesmo em período de guerra, ir para outro reino, chegar lá, levar a informação, perguntar se poderia fazer acordo de paz e voltar para o seu reino sem nada acontecer com ele. Por quê? Porque ele era a pessoa que fazia a transmissão das informações, ele era o correio da época. Então ele chegava ao reino e levava as cartas de acordo de paz, ou mesmo ameaças. Então, se você olhar, ele era o mestre de cerimônia, e é sempre o profissional da voz. Então, a característica de sempre ter conhecimento de leitura, conhecimento de dicção, né, de ter uma boa dicção, de ter uma boa voz, um bom timbre de voz, de saber falar. Então, a gente vê que o cerimonialista, a característica dele já é uma característica mais de organização, de bastidores, de conhecer fornecedores, de saber qual é o fornecedor que eu vou contratar para trazer a comida, a decoração, a fotografia. E já o mestre de cerimônia, o foco dele é entreter os convidados, no sentido de chamar atenção e passar tudo aquilo que é para ser passado, né? Todas as informações. Então, oi, amor, pode falar. O cerimonialista em um evento assim, não tão grande, ele pode ser também o mestre em cerimônia?
Tipo, por exemplo, a senhora vai fazer um evento na escola, aí a senhora está correndo atrás de tudo, e no dia do evento a senhora também está narrando tudo que vai acontecer. Pode também ou não? Pode, mas não é o ideal. Olha só o que está dizendo aqui, ó. O mestre de cerimônia não tem a mesma função do cerimonialista, né? Porque são funções diferentes. Eu poderia fazer? Poderia. Só que o que pode acontecer muito é eu vou ficar muito cansada, e alguma das duas funções vai ficar desmerecida. Por quê? Deixa eu te falar. Imagina que eu sou a cerimonialista. Eu posso, se eu tiver uma equipe muito boa, muito assim, redondinha, é um negócio assim, do louco mesmo. Aí pode ser que até que a pessoa faça em último caso, mas imagina que eu sou cerimonialista. Aí eu tô vendo ali o negócio torto, mas eu tô lá em cima do púlpito, eu não posso fazer nada, minha gente. Eu tenho que ficar assim, ó, em cara de leite, cara da morte, né? Porque eu vendo o negócio tudo errado, não poder fazer, eu não consigo. E aí eu não posso sair do meu local, por exemplo, o mestre de cerimônia não pode sair do púlpito para ir resolver e voltar. Ele não pode. Ele pode, no máximo, se afastar do púlpito, ficar à direita, um pouco mais, um pouco afastado enquanto está na fala de um palestrante, mas ele não pode se ausentar da plenária. Ele não pode. O que a gente tem um palco lá? Ele não pode se afastar do palco. Ele tem que ficar lá. Então, como é que eu vou cuidar? Imagina que um fornecedor atrasa. Então, eu sempre recomendo que todo evento que a pessoa escolha é uma pessoa independente. Por exemplo, se eu fosse uma organizadora de evento, um cerimonialista, eu vou ter que ter uma cerimônia, não serei eu. Eu vou treinar alguém, vou passar o roteiro com antecedência para a pessoa ir lá treinar, e depois eu conduzo, mas eu fazer não dá para fazer as duas coisas. Consegui te responder, Carlinha? Conseguiu, professora, obrigada. Nada. Todos estão conseguindo me ouvir, né? Ok. Então, olha só, gente. O mestre de cerimônia geralmente é alguém contratado com boa dicção, voz imponente, podendo ser alguém de comunicação social ou não. Quando a gente fala assim, comunicação social, é porque geralmente é as pessoas que faz jornalismo, pessoas que já têm prática na área de jornalismo, né? E então eles têm. E o perfil que esse mestre de cerimônia tem que ter? Que perfil é esse? Professor, Oi, eu não sei se é só eu, mas eu não tô conseguindo lhe ouvir. não está conseguindo me ouvir? Pode ser conexão, porque o meu fone tá. Às vezes a conexão da internet pode ficar ruim. Mas alguém está conseguindo me ouvir? Eu tô, Sim. prof. Né? Então, eu acho que é um pouco dessa Sim. questão de conexão, tá? Peço perdão, porque Boa Vista. Depois a gente vai falar desse negócio de conexão, que ontem, gente, não foi o mico, foi um King Kong. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Ontem eu fui convidada para ser, só dar uma palhinha, teve, né, o terceiro ciclo pedagógico do encontro pedagógico do Intercamp do Instituto Federal, do IFE, e eu fui convidada para ser mestre de cerimônia. Sempre quem é mestre de cerimônia nos nossos eventos é o professor Wilson. E nesse caso me convidaram. Gente do céu, minha internet não logou. Eu estava aqui desde as 2 horas conectada e começava 3 horas, 3h30 o evento. E eu estava desde as 2 horas conectada e não consegui de jeito nenhum que desse certo, né? E aí, quando a menina fez a parte da introdução, que era a parte que eu ia fazer, aí minha internet voltou. Eu falei, oh, beleza. Aí não, tentei entrar ainda na metade do evento, também não deu certo. Aí eu já agradeci pela oportunidade e desisti, mas paguei mico. Sobre quem não está conseguindo me ouvir, faz assim, tenta sair e voltar de novo, para ver se vai dar certo, Rosana, tá? Ou então, ativa e desativa teu áudio para ver se é isso. Tenta sair e voltar. Vamos lá, gente.
Sobre o mestre de cerimônia, a pessoa responsável por dirigir o encontro do evento, né? E o que ele precisa? Quais são as competências esperadas por uma pessoa como mestre de cerimônia? Grava aí na tua apostila. Primeiro, tem que ter conhecimento técnico, né? Ele tem que ter noção das regras, das normas, tá? Não é porque não é ele que organiza, mas ele tem que ter domínio das regras, ele tem que saber qual é a ordem de precedência, quem senta onde, quais são a estrutura, então ele tem que ter noção cultural, política, econômica e social do ambiente. Tem que ter a questão de pontualidade, tá, gente? Tanto o cerimonialista como o mestre de cerimônia, ele tem que estar com antecedência no local do evento, isso é indispensável. Tem que cuidar de quê? Do visual, gente, pelo amor de Deus. Cuidar do visual como roupa, postura, tom de voz, né? Colocação das palavras, então ele faz referência. E discrição, né? Por ser uma pessoa prudente, modesta, a gente sempre coloca. E que o mestre de cerimônia, tanto o cerimonialista como o mestre de cerimônia. Aqui na apostila de vocês, eles colocam a diferença entre roteiro e script, né? Que roteiro é o resumo de todas as fases do evento, e o script, ele leva o roteiro dentro, ele é um passo a passo, aqui ele coloca, o script em cerimonial é mais detalhado que o roteiro. Então, a gente, no Instituto Federal, aqui nos eventos de cunho, que a gente fala de cunho profissional, a gente usa muito mais a questão do roteiro. A gente não faz script, a gente faz mais roteiro. A gente escuta muitas pessoas falarem de script no cinema, porque no cinema tem os roteiros dos personagens e o script que envolve a cena, onde a pessoa vai ficar, onde vai ficar uma mesa, onde vai ficar a cadeira, onde vai ficar o espelho, onde vai ficar o carro, porque envolve tudo. Então, eu poderia fazer todo um layout, um script, por exemplo, de um casamento, né? Então, faria toda aquela estrutura para me saber como eu vou desenvolver, aí eu desenharia, olha, eles vão entrar por aqui, aqui vão receber tal coisa, depois eles passam para ali, e assim vão. Professora, ano passado a gente fez isso com um videoclipe de espanhol, que tinha várias áreas. Foi, eu lembro que teve até uma competição, não foi? Sim, sim. Infelizmente a 123 ganhou, né? Infelizmente. Oh, meu Deus, olha a outra. Tá boa, Alice. Porque também tem gente da 123, não vai dar confusão. Pois tá certo. Teve um evento, teve um aprendizado, não é? Professora, teve. Teve Ok. muito aprendizado e estresse também. Então, vamos lá. Então, nessa questão do roteiro, a gente coloca o que o roteiro tem que ter. Lembra que eu falei ontem que no evento do Instituto ele tinha umas fases. Essas fases é justamente aqui, ó, essas etapas que o roteiro tem. Nem todo roteiro segue essas mesmas etapas, mas geralmente ele tem a saudação inicial, a composição da mesa, a introdução do hino nacional, a abertura do evento, a abertura dos trabalhos, pronunciamento, término e saudação e encerramento. E o script, ele já vem mais detalhado, porque vem dizendo aonde as pessoas vão sentar, o que elas vão fazer e qual é toda a estrutura, tá? Que tem que ter, aqui ele fala do código de ética do profissional, mestre de cerimônia e cerimonialista, né? O comitê do cerimonial público, que é para vocês entenderem que não é uma coisa da nossa cabeça, mas que existe uma regra e que existe uma norma que a gente deve seguir. E a gente vai passar para outra parte agora, que é... Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos seguir aqui. Se forem assim, não vou me perder. Que é a ordem geral de precedência. Agora eu vou abrir para vocês tirarem dúvida. Já terminei a fala de cerimonial e mestre de cerimônia. Dúvidas? Gente, vocês têm alguma dúvida? Só dívidas. Professora, só me lembra mesmo qual é a diferença de script e roteiro, para mim não me confundir. Roteiro é a fala, né, das pessoas, é a ordem em que as pessoas vão falar. E o script, ele já é algo maior, né, algo que envolve, além das falas, como o ambiente vai estar, como as pessoas vão estar alocadas, aonde elas vão estar. Geralmente, no setor público, a gente não faz script, a gente faz mais só o roteiro mesmo, que é só a fala do mestre de cerimônia, tá?
Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu quero passar esse vídeo para vocês. É um vídeo do YouTube, mas ele é um vídeo curtinho e eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou colocar minha tela cheia, quando terminar o vídeo eu tiro, só para a gente ver, tá bom? A diferença que ele tá. Depois, quem me perguntou, depois que eu parar a gravação dessa aula, aí eu respondo essa pergunta. Qual a diferença de cerimonial e protocolo? Que foi da aula passada. Mas aí a gente, no final da aula, a gente tira essas dúvidas, tá? Pode segurar aí essas perguntas. Vou passar agora um vídeo que fala sobre a diferença de mestre de cerimônia. Eu queria que vocês prestassem atenção desde o início do vídeo. Eu espero que dê para vocês ouvirem. E o que ela fala, tá? Professora, o vídeo está sem áudio. Tá sem áudio. Realmente. Para todo mundo o vídeo está sem áudio? Sim. 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 Nossa, que pena. Pensei que a tela também... porque sai só a tela. Deixa eu ver se eu consigo transmitir, então. Agora é a primeira vez que isso acontece. E eu tinha botado vários vídeos, né? Para vocês. Eita, gente. Então vai deixar, eu vou passar no grupo do WhatsApp, é uma pena. Vou colocar aqui no chat. Professor, tenta Oi. ativar o áudio da sua apresentação de tela. Pois Fica é, isso que... desativado. Aonde que tá? Onde que eu faço isso? Tá aparecendo desativado aqui. A tela, no caso. Eu vou tentar parar a apresentação de tela e tentar ativar de novo. Espera aí. Ok, vocês estão vendo essa tela? Quem pode me Acho ajudar? que sim. Acho que agora vai. Agora vai, vamos ver. Eu gostaria do serviço de cerimonialista. Foi. Eu sou mestre de cerimônias. Não, tá tudo bem. Chego na hora do evento, tá lá um palco para eu arrumar, umas bandeiras que eu tenho que colocar, definir onde as autoridades e os convidados vão sentar e ainda apresentar o evento. Gente, calma. Precisamos entender essas diferenças. Eu sou Carla Margarete, atriz, apresentadora, mestre de cerimônias, e este é mais um episódio da série Descomplicando o Cerimonial. Vem comigo! Descomplicando o Cerimonial, uma visão didática e dinâmica do universo do mestre de cerimônias. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 2 do Descomplicando o Cerimonial. Mestre de cerimônias, apresentador de eventos, cerimonialista, chefe de cerimonial. Meu Deus, eu preciso de tanta nomenclatura assim se eu apenas quero um orador para falar o meu texto e para apresentar o meu evento? Claro que sim! Lógico, é fundamental que o contratante e o contratado, no caso nós, mestres de cerimônias, saibamos a diferença entre cada tipo de evento e cada apresentador, para assim ficar mais fácil para você contratar a pessoa ideal para o seu evento e você executar um bom trabalho quando você for contratado. Me diga, quantas vezes na sua vida você já foi chamado de cerimonialista quando na verdade você era um mestre de cerimônias? Foi assim que eu abri o vídeo, correto? Isso já aconteceu muito comigo e olha, acontece até hoje, sabia? O cerimonialista, ele é responsável pela organização protocolar do evento. Esse evento, ele pode ser um evento público, ele pode ser um evento privado ou ele pode ser um evento social.
e o cerimonialista, bem como o chefe de cerimonial. Esta equipe ela está presente em diversos formatos de eventos, como, por exemplo, uma formatura. Também é super importante que essa equipe exista para poder organizar a entrada do patrono, a entrada do professor homenageado e também dos formandos, organizar também a mesa solene. Num evento público que geralmente é utilizado para anúncios oficiais sobre lançamentos de obras, comunicados, posses, também é super importante a presença deste cerimonial, da equipe de cerimonial. Num casamento também é super importante que tenha, além da assessora da noiva, esta equipe que vai ajudar a entrada dos padrinhos, a coordenar cada música para cada entrada, organizar o celebrante e tudo mais. Conhecendo a função do cerimonialista, agora eu vou contratar o mestre de cerimônias para o evento. Ou eu vou contratar um apresentador? Tem diferença entre os dois? Aham, é uma diferença muito sutil e simples, que ela é basicamente de nomenclatura e ela foi intitulada no mercado assim. Vou te explicar agora. Quando eu falo no mestre de cerimônias, eu estou falando de um profissional que ele vai estar num evento mais solene, mais sério, num evento público. Não necessariamente ele vai aparecer o evento inteiro. Ele pode muito bem apenas falar pontualmente e sair. Ele é muito mais uma voz no evento do que necessariamente uma presença física tomando conta da atenção, tirando a atenção do conteúdo para ele. Quando eu falo de um evento corporativo e privado, como uma premiação, um congresso, uma convenção de vendas, geralmente eu contrato um apresentador, porque esse apresentador ele vai ter aquele calor, aquele jeito legal de conquistar o público, seja através da câmera, seja pessoalmente, engajando o público, animando, deixando que ele fique sempre alerta, contente e esperto para tudo aquilo que vai acontecer. Essas são as diferenças. Você pode executar. Ok, turminha, só para voltar aqui. Então, só para mostrar para vocês essa diferença, depois eu mando o link desse vídeo para vocês no grupo do WhatsApp. Deu para ter uma noção? Melhorou para vocês? Conseguiram? Essa foi a primeira vez que eu tentei fazer com algum vídeo de outra pessoa explicando, mas é porque eu achei ela bem didática, a forma como ela falou. Sim, professor, ficou legal. Sim. Não sei se vocês prestaram atenção, mas ela começa o vídeo dizendo assim, que ela foi contratada para fazer uma coisa, e quando ela chegou lá, não tinha bandeira no lugar, não tinha cadeira, estava faltando uma coisa, porque isso é função de quem? De organizador. Cerimonialista. Isso, porque o que ela foi contratada como mestre de cerimônia, e chegou lá, estavam faltando ações para o cerimonialista, que o mestre de cerimônia, ele não faz isso, ele não vai organizar a mesa, cadeira, toalha, decoração, enfim, não, porque essa não é a função dele. E aqui já é uma diferença que eu vou mostrar de outro vídeo para vocês. Deixa eu botar aqui. E qual é esse aqui? Eu pensei que saísse. Só para vocês verem só um pedacinho que eu coloquei aqui. Olha só que essa moça diferente, ela já é uma cerimonialista. Vê o trabalho dela. Vou botar um minutinho aqui, só uns 2 minutos para a gente ver da atividade que ela faz, tá? Decoração, é a Nelita que está responsável, ou tem outro coordenador, ou eu falo tudo com a Patrícia? Gente, acho melhor falar com ela, mas eu não sei. Tá bom, querida. Obrigada. Aqui, só você colocar uma de 7. É que lá tem o totem, tá? Sim? O espaço do totem lá. São 2, na verdade, é o totem e o Instaprint. Tá, então faz o seguinte. A mesa vai estar aqui. Eu só preciso... Porventura, a gente compra uma cadeira a mais, sei lá. Tá, então põe uma de 7 aqui. Que é menor. Vai Aqui. colocar mais uma. Lá também. Então vai ficar fechado, não vai ter passagem pro outro lado, vai ficar fechado. Ah, não, mas também com esse tempo, quem vai lá fora? Recebeu uma tag dessa. Só que eles são só 3 pessoas, eles vão sentar na mesa, nesse mesmo núcleo, que é o núcleo Kitakawa, que tá aqui em cima, entendeu?
espelho vai aonde? É o seguinte, se você não acha melhor a gente agregar do lado de cá os espelhos, do que do lado de lá. A noiva preparou uma surpresa para o noivo. E aí eu vou lá entregar, incumbida de entregar essa surpresa para ele agora. Vamos lá? Não está intercalado? Então eu vou intercalar agora. Por todos. Então fica uma forma mais confortável, mais elegante se vocês sentarem de dentro para fora. Eu sou fina. Ok? Ela tá linda, nervosa, ansiosa. Mila, tá tudo certo? Tá. Ela esperou muito por esse dia. Acho que vocês sabem disso melhor que eu, né? Então nós estamos aqui para celebrar juntos. Vamos sorrir, se divertir, tá tudo lindo, ok? Vamos lá? Cadê o noivo? Aê, lindão, você, noivo anfitrião, lembra? Professora, então, naquele Oi. filme lá que a senhora mostrou pra gente, da Jennifer Lopez, a Jennifer Perfeito. Lopez era cerimonialista, né? Isso, Alice, perfeito, ela era cerimonialista. O que acontece? No Brasil, a gente já está uma certa cultura das pessoas terem o hábito de contratar alguém para organizar os seus eventos. Infelizmente, as pessoas acham que é desperdício, que você, tipo assim, eu não tenho, é dinheiro jogado fora, é um desperdício eu ter que contratar alguém, mas não é. Não é desperdício, por quê? Porque você está numa festa, se você puder contratar, você não tem preocupação. Geralmente o cerimonialista ele tem um contato dos fornecedores, ele tem contato da decoração, ele tem contato do fotógrafo, porque ele vive daquilo. Então ele conhece os melhores para fazer aquilo ali. Você chega para ele e fala assim, eu quero um casamento de dia. Ele sabe te dizer quais são os locais, qual é o valor, quanto é o buffet. Então você vai contratar um profissional que ele sabe o melhor para te dar. Ele, na verdade, a função dele é isso. E aqui em Boa Vista a gente já tem umas cerimonialistas muito legais. Depois eu vou ver se eu faço aqui com a gente nessa disciplina ainda. Se eu faço uma mesa redonda, eu quero convidar uns 3 ou 4 cerimonialistas para vocês conversarem. Eu conheço 2, né? E eu quero ver se eu consigo achar mais alguns nomes para a gente poder chamar essa pessoa para fazer um bate-papo, uma mesa redonda, e vocês fazerem as perguntas para eles. Eles fazerem como é que uma apresentação pessoal, os eventos que eles fazem, e vocês fazerem as perguntas na prática. Mas, nos Estados Unidos, as pessoas já têm o hábito de contratar as empresas que fazem casamento, que são as empresas. Então, como no filme que a gente viu, Casamento dos Meus Sonhos, ela trabalha numa empresa como uma das partes que organiza evento. Eles ganham, depende do seu nível, da sua clientela, né? Quanto eles ganham, depende do nível da clientela. Se você tem uma boa clientela, se teus eventos são eventos para alto nível, né? Então, se é alto nível, você também tem que ter altos contatos, você ganha bem. Se os seus eventos são medianos, você ganha mediano. Depende do qual é o seu público-alvo, né? Vamos falar assim. E lá nos Estados Unidos eles têm esse hábito de contratar. Então, naquele caso, a Jennifer trabalhava para uma empresa que fazia casamentos e ela falou com a chefe dela que se ela ganhasse aquela conta, ou seja, aquele cliente de alto nível, ia trazer muito lucro para a empresa e ela queria ser sócia. Então, foi o objetivo de eu passar aquele filme era para vocês verem não só as funções que um cerimonialista tem, bem como algumas habilidades e competências que fazem parte da vida desse profissional, tá?
Depois eu coloquei outro filme, outro vídeo lá, eu vou botar esses links, são vídeos de até 6 minutos, mas eu acho que vale a pena e vai ajudar vocês a responder as questões da prova de vocês. Porque tem, se eu não me engano, 3 questões que são subjetivas, ou seja, é a opinião de vocês. Então, precisa que você entenda o conteúdo para você poder responder, tá bom? Não é só ir lá na apostila, copiar e colar, não é. É desenvolver o pensamento. Porque a minha finalidade é ver até onde você conseguiu aprender, tá? Professora, Hum, e aquela questão que a senhora pediu para a gente analisar a senhora ontem? então, a de analisar ontem também está na prova. É para vocês observarem, eu não consegui entrar, mas teve uma pessoa que fez o papel de quê? De mestre de cerimônia, que fez a abertura, que fez o desenvolvimento e que fez o fechamento do evento, que foi a Thaísa. Então, vocês conseguem ver. Por mais que eu não consegui entrar com mestre de cerimônia, mas o evento teve um mestre de cerimônia. E aí você, hoje, entendendo o que é um mestre de cerimônia, você vai saber quais foram as ações que aquele mestre de cerimônia teve. Mas não necessariamente você vai falar só sobre o mestre, você vai falar sobre o evento, tá? A questão lá está bem explicando, está bem simples, bem explicativa, é sobre o evento, e aí você vai pontuar. Lembrando que as questões são individuais e pessoais, então não pode ser uma resposta igual a do vizinho, por exemplo, porque a sua opinião, ela é sua opinião, você é único, você não tem clone, tá bom? Então, como eu vou ler todas as respostas, eu peço que vocês sejam bem criteriosos, tá bom? Por favor. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, vocês já estão vendo minha tela. Vamos voltar para a nossa apostila. Então, quando eu organizo um evento, eu tenho que primar por uma coisa que a gente sempre falou, e eu sempre já disse para vocês, é a ordem geral de precedência. Lembro que antes da gente sair da sala de aula, na época da pandemia, eu já tinha feito isso no quadro, lembra que eu escrevi no quadro, coloquei no centro a pessoa, e depois colocava direita, esquerda, que a gente até conversou? Quem que lembra dessa aula? Ainda consegue lembrar? Meu pai da glória, ninguém. Então, olha só, na apostila de vocês ela coloca, né, o que é essa questão da precedência. A precedência do latim vem precedere, que significa sentar à frente, de onde derivam passar na frente, sentar antes, que venha sem a qualidade de condição de preferência, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Então, sempre é à minha direita, o segundo à minha direita, é a pessoa da ordem de precedência, tá bom? Então, a gente olha que a primazia dos eventos, ela sempre teve, desde sempre teve aquele que vai sentar, ficar do lado do rei, a rainha. Nesse parte da apostila, ele fala um pouquinho sobre a questão que na Bíblia já era encontrado, né, que as pessoas, passagens bíblicas que falavam à direita de Deus como lugar hierárquico de preferência, então, assim, de precedência, e que aqueles que sentavam, né, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, ou seja, lugar de honra também. Então, a gente sabe que a pessoa que fica tanto no lugar de honra, a ordem de precedência no lugar de honra sempre é à direita. A gente tem precedência também nas cerimônias religiosas, a gente já sabe que tem pessoas que ficam, tem precedência de colação de grau, tem precedência das questões de militares, por exemplo, coronel, depois o sargento e tenente, enfim, a ordem lá eu não sei de cabeça, mas eu sei que tem uma ordem também, né? Então, a gente fala um pouquinho, aqui ele fala, na apostila, tem na página 37, a evolução histórica da precedência, ok? Então, ele vem falando desde 1500, 1700, como que foi surgida essa questão da precedência. Em 1927, onde foi determinado nos países que fossem cumpridos, depois vocês dão uma olhada. Mas o que interessa para nós, uma vez que essa disciplina de vocês só são 40 horas, é algo bem simples, bem enxuto, é sobre o decreto 70.274, que fala sobre a ordem geral de precedência, tá? A ordem geral de precedência no Brasil, ela é determinada por esse decreto, de 9 de março de 72, e ela traz uma boa orientação para a gente, que é,
como as pessoas, quais são as ordens que as pessoas vão ter. Então, esse decreto eu já coloquei, gente, olha, eu coloquei para vocês lá no Classroom, como também no que é acadêmico, decreto 70.274, e aqui ele dá toda a ordem geral, eles são 29 páginas, vocês não precisam decorar, mas vocês precisam saber pelo menos o capítulo da precedência. Então, o capítulo 1º da precedência, então vocês vêm aqui, dão uma leiturazinha antes de fazer a prova sobre a precedência, tá bom? E aí depois vai passando, vai ter nos outros, mas eu quero que vocês observem primeiramente esse tópico do capítulo 1 da precedência, tá? Que é onde observa. Então, vou fazer aqui só um apanhado. O que a gente tem que observar mais? Que o presidente da República, ele sempre vai presidir os eventos que ele estiver presente. Não quer dizer que às vezes o evento é dele, mas se ele tiver, ele vai estar lá como autoridade máxima do federativa. Porém, temos que observar que nós temos 3 poderes, né? Nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo. Quando o evento for do judiciário, não vai ser ele que vai presidir. Ele pode ter o primeiro lugar de honra, que é a direita, mas ele não será aquele que vai presidir. E se for um evento legislativo, por exemplo, se ele for convidado no Senado Federal, na Câmara Federal, ele não vai presidir o evento lá, mas ele vai ter o segundo lugar, o primeiro lugar de honra, que é o segundo lugar, que é a direita do presidente da casa. Então, a gente deve observar assim, por exemplo, vai ter um evento aqui em Boa Vista e é o governador do estado de Roraima que vai fazer o evento, então ele preside. Porém, não é o governador, é um evento que vai ser lá no Tribunal de Justiça de Roraima, mas ele foi convidado, o governador. Ele vai ser o presidente? Sim? Sim. Não. O evento é do Tribunal de Justiça. O governador foi convidado, mas o evento é do Tribunal de Justiça. Então, quem vai presidir o evento? O presidente do Tribunal de Justiça. E o governador, ele fica no lugar de honra. É a mesma coisa que o evento é do governo e o presidente do Tribunal de Justiça foi convidado, ele não vai presidir, mas ele vai ficar no lugar de honra. Então, a gente tem que observar que ele preside o evento que é da esfera dele. Se for na Assembleia Legislativa, o evento vai ser presidido pelo presidente da Assembleia. E o governador pode ter o lugar de honra, mas quem vai presidir, ou seja, a primeira pessoa a sentar é o dono da casa, tá bom? No caso, quando a gente tem estrangeiros, a gente cede o lugar de honra por questões de como é que se diz assim, de bom grado, né, de cortesia, por cortesia. Então, por exemplo, o chanceler da Venezuela vai para um evento aqui do estado de Roraima, aí ele cede o lugar de honra para o chanceler da Venezuela, né, que ele foi um convidado, um estrangeiro. Isso acontece também em Brasília, em todos os locais, não é porque eles têm. E existe uma ordem de precedência também dos governadores. Quem lembra da aula passada, que eu dei o exemplo na aula passada, né, que o ministro Tarcísio foi confrontado por um apresentador de televisão, que o apresentador disse assim, que ele no dia da posse, ele não estava no lugar de honra, que ele estava no finalzinho da fila, e que outras pessoas que estavam mais perto do presidente já saíram e ele permaneceu. Aí ele disse assim para o apresentador, olha, essa questão do local, quem está primeiro ou não, isso é determinado por questões normativas, isso não é uma escolha do presidente. E o apresentador ficou com a cara de aquele sorrisinho amarelo. Isso é verdade? Isso é verdade. A gente tem aqui no decreto que fala a ordem que tem da presidência. Deixa eu colocar aqui, decreto, pronto. Da precedência dos ministros de Estado, né? Ainda que interinos, é determinada pelo quê? Pela criação dos seus ministérios. Então, por exemplo, qual foi o primeiro ministério a ser criado? O Ministério da Justiça. E na época da posse, quem estava do lado do atual presidente era então, na época, ministro Sérgio Moro. Então, esse apresentador estava questionando, né, que quem estava ao lado do presidente era uma pessoa que já não está mais, e ele que continua até hoje no governo, estava na ponta. Mas por quê? Porque, segundo a norma, que é a norma que eles seguem, o Ministério da Infraestrutura, ele não está
Olha só como ele está aqui, ó. Justiça, Marinha, Exército, Relações Exteriores, Fazenda, Transportes. Olha onde que está. Onde é que está transportes aqui? Já está lá depois de vários outros. Então, ele não seria o primeiro. A mesma coisa, gente, essa regra, ela compõe para os estados, tá bom? Quero que vocês observem aqui. Também tem essa mesma regra para os estados, ó. A precedência entre os governadores de estado, Distrito Federal e territórios, porque na época dessa legislação tinha o território, tanto que tinha o território de Guanabara, que foi excluído, né, por um decreto, que na época tinha, então a gente tem aqui o original, por isso que está aqui, assim. Eles também são determinadas pela ordenação da Constituição Histórica dessa entidade. Então, vai um pouquinho de história na mente de vocês. Qual foi o primeiro estado brasileiro a ser constituído como estado? Bahia. Bahia. Então, sempre Bahia vai ser precedente. Então, quando tem uma reunião com o presidente da República e todos os governadores, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma potência, São Paulo é uma potência, mas quem senta do lado do presidente é a Bahia. Interessante isso, por quê? Porque é uma normativa, é uma... Então, só para vocês terem noção, quem é que fica na pontinha? Lá no final da mesa, toda a vida. A gente! Né? Vai ficar os últimos estados a serem constituídos, os quais nós somos um deles. E quem é o último? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não é estado. Não é não, professora? Que eu saiba, Meu não. Deus! O último O último é o Amapá, não? Porque na época aqui era territórios, né? O último deles é Tocantins. Eu ia falar Acre. Não, o Acre já era antes da gente. Então, essa ordem... Já tinha os dinossauros. Essa ordem eu sou obrigada a decorar? Não. Você, como mestre de cerimônia ou cerimonialista, você não é obrigado a decorar de cabeça nada. Você tem que ter algumas regras, por exemplo, da ordem, direita, esquerda, saber que a ordem começa assim, em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, sentado, de dar a ordem das pessoas e tal, mas observar uma coisa, que você precisa saber aonde que está aquela regra. Então, se algum dia alguém chegar para ti e falar assim, organiza esse evento para mim, me ajuda a organizar, como é que você vai fazer para organizar esse evento? Você tem que saber aonde que você vai procurar. Então, você já sabe que tem um decreto que ele diz, desde dos ministérios até os vereadores, ele dá toda a estrutura de ordem. Então, você vai poder organizar a tua mesa sem se preocupar se você vai botar uma pessoa antes ou depois porque você gosta ou não. Não, não é isso. É porque existe um cerimonial, existe um protocolo e você segue essa regra. E aí me perguntaram o que é cerimonial, o que é protocolo. O cerimonial é a organização do evento. O protocolo é a regra que você segue. Então, nós temos uma normativa que dá a precedência do cerimonial, olha só. Então, essa regra aqui, esse decreto, ele trabalha as normas de cerimonial público e a ordem geral de precedência. Então, ele traz normas, então ele é o protocolo. Já o cerimonial é a organização, como ele é organizado. Um cerimonial de formatura, cerimonial de inauguração, cerimonial de casamento. Então, já é a organização do tipo do evento. O que vai ser feito no evento? Dentro desse evento, tem um protocolo específico. Então, por exemplo, cerimonial de colação de grau. Ele tem um protocolo. Quem fala primeiro, quem fala depois, que hora que é entregue o canudo, né, que os formandos pegam, que é o certificado, às vezes é só realmente é simbólico. Tem deles que o certificado não está. No tempo que eu me formei, não tinha certificado dentro do canudo, era simbólico. A universidade, depois de um mês, foi que foi me dar. Enfim, mas tem aquele ato, né? Tem um ato do reitor levantar o copeiro e fazer declarar todo mundo formado, enfim. E tem vários outros tipos de protocolo. Tem protocolo fúnebre, né? Por exemplo, quando morre alguém, como é que foi? Eu não sei se porque não é na época de vocês, eu creio que vocês não sabem, mas na época que a princesa Diana faleceu, na Inglaterra, ela não era mais casada com o príncipe Charles. E o maior problema era que as pessoas queriam que ela fosse enterrada com todo o protocolo de um cerimonial fúnebre da realeza.
mas ela não era mais da realeza. Então foi assim uma comoção, por quê? Porque a população considerava ela ainda como a princesa Diana, e para a realeza ela não era mais princesa Diana, ela era ex-esposa do Charles. Então, é só para vocês terem noção que essas situações, elas causam muita coisa e envolvem até hoje em dia, até vocês, a colação de grau de vocês vai ter, eu não sei como a gente vai fazer desse pessoal que está no terceiro ano agora, mas enfim. Só para vocês terem noção, desde as coisas simples até as coisas macro, desde as coisas que são locais, Boa Vista, Roraima, como as coisas que são mundiais, como as reuniões da ONU, existe um cerimonial da reunião, e dentro desse cerimonial tem um protocolo que é seguido também, em relação à criação dos países, a data da independência dos países, as pessoas que estão dentro da ONU primeiro, então a ordem de criação dos membros da ONU é a ordem de onde eles vão ficar sentados. Existem umas regras, e essa regra é o protocolo que tem que ser seguido. Respondi a dúvida que a gente tinha perguntado? Sim ou não? Então tá. Gente, olha só, para finalizar a nossa aula, hoje eu libero a prova de vocês, como de costume, depois da nossa segunda aula, a aula da quinta-feira, eu já libero o link para vocês poderem fazer a prova de vocês. Ele vai estar liberado até 11 horas e 59 minutos. Então, dessa vez, vocês vão ter um períodozinho maior, eu vou deixar ela liberada até amanhã. Então, até amanhã, sexta-feira, e a nota de vocês sai na segunda-feira, tá? Vocês não vão ver a nota agora, porque tem as questões dissertativas, então eu vou ter que corrigir questão por questão para depois sair a nota. Então, na terça-feira, vocês já sabem quem está com a nota, quem deu tudo certo. Então, a prova é liberada hoje, e vocês vão ter de hoje, 4 da tarde, né, depois que eu liberar, até amanhã para me entregar a prova. Precisa fazer o login com o seu e-mail acadêmico, e você vai fazer essa prova, você tem direito a uma tentativa, não tem limite de tempo, então você pode fazer um tempo que você, no seu tempo, mas só pode fazer uma vez, tá? Então, parece que vocês têm muita atenção para vocês poderem fazer. Vocês vão lá, vão respondendo aquilo que eu perguntei, marca qual é a sua turma, marca o seu nome, e dá ok, prosseguir, você vai respondendo as questões até finalizar. No final da sua prova, você vai receber o seguinte recado: parabéns, você finalizou a prova, após correção manual da professora, você vai receber no seu e-mail a sua nota. Então, vai estar lá no e-mail acadêmico a sua nota, depois que eu corrigir a sua prova, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar no WhatsApp do grupo, da turma, ou pode me mandar no privado que eu também respondo, tá? Um super beijo para vocês, tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, professor.